Anteriormente, estudamos uma estrutura de controle baseada em realimentação de estados, que garantia o erro de rastreamento da referência do tipo de grau nulo, bem como fazia com que a saída do sistema tivesse o comportamento definido pelos polos em malha fechada estabelecidos no problema. Todavia, essa estrutura de controle que estudamos é sujeita a variações paramétricas na planta, bem como a perturbações aplicadas ao sistema. Portanto, o objetivo desta aula é estudarmos uma nova estrutura de controle baseada em realimentação de estados, para também garantir o rastreamento da referência do tipo de grau com erro nulo, ao mesmo tempo que rejeite perturbações externas e promova uma maior rejeição às variações paramétricas do sistema. Esta é a estrutura de controle anteriormente estudada, e para melhorarmos o comportamento desse sistema em malha fechada, de forma a reduzir os efeitos das variações paramétricas do sistema, bem como rejeitar perturbações aplicadas à planta, nós modificamos essa estrutura de controle de forma a incluirmos a integral do erro de rastreamento na lei de controle U. Aqui à direita, nós continuamos tendo a realimentação de estados, tal qual temos aqui à esquerda, na estrutura anteriormente estudada. A diferença é que a ação de controle U tem a adição da integral do erro de rastreamento, ponderada por um ganho KI. A partir desse diagrama de blocos que descreve o nosso sistema em malha fechado com essa nova estratégia de controle, nós vamos obter algumas equações. Inicialmente, o que temos circulado é o diagrama de blocos que descreve a planta que queremos controlar. Portanto, x ponto é A vezes x mais B vezes ação de controle U. A saída desse sistema é C vezes o vetor de estados x. Basicamente, são as equações que descrevem a planta em malha aberta. Do diagrama, também temos que o erro de rastreamento é a diferença entre a referência e a saída y do sistema. Este erro de rastreamento E, eu vou chamar ele de xi ponto. Substituindo y pela relação Cx, temos essa equação para o erro de rastreamento desse sistema. A partir dessas três equações, que foram obtidas do diagrama de blocos do sistema em malha fechada, conseguimos reescrevê-las de forma matricial. Eu vou criar um novo vetor de estados, no qual eu tenho o vetor de estados x da planta, agrupado com esse novo estado que surge devido à integral do meu erro. Esse novo estado é o estado xi, então tenho um novo vetor de estados aumentado. Consequentemente, eu tenho um vetor da derivada dos estados do meu sistema. Os estados da planta x derivados e a derivada desse novo estado associado ao integrador, que é esse ponto que aparece nessa expressão. Com isso, temos que x ponto é igual a x mais bu, então temos que x ponto é a vezes x, mais um vetor de zeros vezes o novo estado xi. Esse vetor de zeros tem dimensão n por 1, onde n é o número de estados da planta, mais b vezes u, mais b vezes u. O x ponto não depende da referência aplicada no sistema, portanto, eu somo aqui mais 0 vezes a referência, sendo que aqui é um vetor de elementos nulos, contendo n linhas em uma coluna, onde n é o número de estados da planta. O xi ponto, por sua vez, desta expressão é menos cx, portanto aqui vai menos c vezes x, mais 0 vezes o xi, pois ele não depende do xi. Também não depende de u, portanto mais 0 vezes u, mas o xi ponto depende da referência, então eu somo aqui mais 1 vezes a referência. Então temos aqui a equação dinâmica aumentada, que a gente chama, que descreve esse sistema. A saída y do sistema é c vezes x, que vem daqui. Como eu tenho um vetor aumentado, eu tenho que colocar um zero aqui vezes o novo estado xi.
A ação de controle U que é aplicada na planta é a realimentação dos estados, portanto, menos K vezes X, mais KI vezes esse estado Xi. Isso define a ação de controle U que é aplicada na entrada da planta. A partir dessa representação que obtivemos do diagrama de blocos, temos a representação aumentada do sistema, por isso estou chamando de X aumentado o vetor de estados com a adição do novo estado Xi. E essas matrizes que aparecem aqui, eu vou nomear elas de A barra, que é essa nova matriz A, B barra, que é essa matriz B aumentada associada à entrada U, e esta matriz associada à referência do sistema, eu vou chamar de R barra. O C aumentado eu vou chamar de C barra. De maneira similar, podemos reescrever a ação de controle desta forma. Temos aqui menos K vezes X, que está aqui em cima, mais KI vezes Xi. Observe que como colocamos o sinal de menos em evidência, aqui na frente do ganho KI aparece um sinal de menos. Com isso, temos uma ação de controle do tipo menos K barra X aumentado. É uma ação de controle do tipo U igual a menos KX, que estudamos anteriormente, porém agora estamos usando o vetor de estados aumentado e o vetor de ganhos K barra, que incorpora o vetor de ganhos K do controlador e o ganho KI associado à integral do erro de rastreamento. É importante destacarmos esse sinal de menos, pois ao final do projeto, o ganho que realmente multiplica a integral do erro é KI. Este sinal aparece aqui somente para podermos reescrever a ação de controle na forma menos KX. Substituindo na equação dinâmica aumentada do sistema, nós obtemos a representação do sistema em malha fechada, que está dada aqui embaixo. Então observe que eu tenho agora em malha fechada uma representação do tipo x ponto igual a AX mais BU, y igual a CX. Só que o meu A de malha fechada envolve as matrizes A, B e K aumentadas, e o B de malha fechada vai ser a matriz R barra associada à referência aplicada ao sistema. Desta representação em malha fechada, observamos que os polos do sistema em malha fechada são os autovalores de A barra menos B barra K barra. Ou seja, se projetarmos adequadamente esse vetor de ganhos K barra, nós podemos definir os polos do sistema em malha fechada para que esse sistema tenha a resposta transitória desejada. Portanto, para o cálculo deste vetor K barra, utilizamos o método de alocação de polos anteriormente estudado, porém considerando as matrizes aumentadas do sistema. Vamos exemplificar o projeto deste controlador. Temos aqui o mesmo sistema anteriormente estudado, sistema o qual não tem nenhum polo na origem, que nós vimos que é altamente suscetível a variações paramétricas, bem como a perturbações aplicadas no sistema. Desejamos que esse sistema rastreie uma referência do tipo degrau com erro nulo e que em malha fechada tenha esses polos. Para solucionarmos o problema, inicialmente obtemos a representação aumentada do sistema. A matriz A barra envolve a matriz A matriz menos C, uma matriz de zeros, 3 por 1, porque o sistema tem 3 estados, e aqui este zero que aparece nessa matriz A aumentada. Da mesma forma, a matriz B aumentada envolve o vetor B, neste caso, e o último elemento nulo. A matriz R barra tem um vetor de zeros 3 por 1, neste caso, porque temos 3 estados na planta, e o último elemento vale 1. Matriz C aumentada, aqui a matriz C original do sistema, e o último elemento nulo. Depois dessas matrizes aumentadas, temos a representação do nosso sistema, considerando já a inclusão do integrador. Observe que o sistema agora é um sistema com 4 estados.
os 3 estados originais da planta, mais o quarto estado associado ao integrador que adicionamos no sistema. Para podermos calcular o vetor de ganhos K-barra, é preciso que esse sistema aumentado seja controlável. Então vamos montar a matriz de controlabilidade do sistema. Como o sistema tem 4 estados agora, o último elemento aqui é a barra elevado na n-1. Neste caso, o n se refere ao número de estados do sistema aumentado e não mais ao número de estados da planta. Então, a barra elevado ao cubo vezes b barra. Montando essa matriz, temos aqui a matriz de controlabilidade. O número de estados é 4. O posto dessa matriz é 4, portanto, este é um sistema controlável e podemos calcular o vetor de ganhos K-barra. Novamente, podemos utilizar o MATLAB ou Python para nos auxiliar neste cálculo dessa matriz de controlabilidade e o seu posto. Próximo passo é determinarmos o polinômio característico do sistema em malha fechada. Como temos a inserção de um novo estado, que é o estado associado à integral do erro, obrigatoriamente teremos que escolher um polo adicional, que é o polo S4. O problema estabeleceu 3 polos, menos 2 mais ou menos J2 raiz de 3 e menos 10. Neste exemplo, devido ao integrador adicionado, eu vou escolher o quarto polo em menos 50 para que esse par de polos conjugados complexos sejam os polos dominantes do sistema em malha fechada. Nada me impediria de ter escolhido esse quarto polo, por exemplo, em menos 10. Apenas escolhi em menos 50 para mostrar que, sendo o sistema aumentado controlável, conseguimos alocar os polos aonde desejamos. Com isso, o polinômio característico de malha fechada é este, e substituímos S pela matriz A aumentada do sistema. Como o sistema agora tem 4 estados, esse termo independente é multiplicado por uma matriz identidade 4 por 4 para podermos adaptar a dimensão deste último termo nesta soma. Portanto, está aqui a matriz φ de A barra. Esta matriz vai ser utilizada na fórmula de Ackermann, onde eu já adaptei a dimensão dela para o sistema. Ele tem 4 estados, portanto, este primeiro vetor, os 3 primeiros valem 0, o último vale 1. Aqui temos a matriz de controlabilidade, que já calculamos, só que elevada na menos 1. E aqui a matriz φ de A barra, que também já calculamos. Substituindo essas matrizes e calculando, temos estes ganhos para o vetor K barra. O ganho K1 é associado ao estado x1, o ganho K2 ao estado x2 e o ganho K3 ao estado x3. O último ganho, devido à maneira que nós definimos esse vetor K barra, ele é o oposto do ganho que pondera a integral do erro. Portanto, temos que trocar o sinal deste ganho KI. Como vimos em outras aulas, podemos utilizar o MATLAB e o Python para o cálculo do vetor de ganhos K através dos comandos Acker ou Place, que são comandos equivalentes. Basta que tenhamos definido os polos de malha fechada desejados e as matrizes A barra e B barra aumentadas do nosso sistema. Portanto, em malha fechada, nosso sistema tem esta representação, a qual fornece esse sistema em espaço de estados. Para verificarmos se calculamos corretamente o vetor de ganhos K barra, basta que calculemos os autovalores da matriz A de malha fechada, que neste caso vão fornecer menos 2, mais ou menos J2 raiz de 3, menos 10 e menos 50, como desejado. Para compararmos o desempenho do sistema compensado com o sistema em malha fechada sem controlador nenhum, vamos fechar a malha do sistema sem compensador. Como fizemos anteriormente em outra aula, esta é a representação do sistema em malha aberta. A ação de controle U, neste caso, é a referência menos a saída. A saída do sistema é Cx. Fazendo essa substituição na equação dinâmica, temos essa representação para o x ponto, que agrupando esses termos que envolvem x, fornece a representação em malha fechada desse sistema sem compensador nenhum. Fazendo a substituição das matrizes, temos a representação em espaço de estados
desse sistema em malha fechada sem compensador. Esse sistema em malha fechada possui polos em menos 1,34, mais ou menos J 0,56 e menos 3,32, que são os autovalores desta matriz A de malha fechada. Aqui temos as respostas ao degrau para os sistemas com controlador e sem controlador. Como a planta que estamos controlando não tem polo na origem, em malha fechada com realimentação unitária, o sistema, obviamente, não vai para a referência. Todavia, com o controlador que projetamos, o sistema rastreia a referência e tem o comportamento transitório definido pelos polos que estabelecemos no problema. Aqui temos um script em MATLAB para fazer o projeto do controlador e a simulação. Inicialmente eu defino a planta, calculo os autovalores do sistema para verificarmos que ele não tem um polo na origem, monto as matrizes aumentadas do sistema, crio a matriz de controlabilidade do sistema aumentado, verifico seu posto, defino os polos de malha fechada desejados, calculo o vetor K barra de ganhos do nosso controlador, fecho a malha do sistema sem controlador para compararmos as respostas do sistema sem controlador e com controlador, calculo seus polos de malha fechada. Aqui eu estou fechando a malha com o controlador projetado, verifico os seus polos, ou seja, os autovalores dessa matriz A de malha fechada com o controlador, e comparo a resposta ao degrau dos dois sistemas em malha fechada. Aqui o script em Python para fazer o mesmo projeto e a mesma simulação. Defino as matrizes do sistema, calculo os autovalores desse sistema. Defino as matrizes aumentadas. Calculo a matriz de controlabilidade, verifico seu posto, defino os polos de malha fechada desejados, calculo o ganho K-barra, fecho a malha do sistema sem controlador e fecho a malha do sistema com o controlador projetado. Por fim, calculo as respostas ao degrau para os sistemas em malha fechada com e sem controlador. Como vimos, o comportamento da saída do sistema compensado com a estrutura de controle apresentada nesta aula é muito similar ao comportamento da saída do sistema compensado com a estrutura de controle que não contempla a integral do erro. Vamos ver o que difere, então, quais são os benefícios que essa estrutura de controle nova nos traz, visto que ela é mais complexa, porque temos que inserir um integrador no sistema que a outra estrutura não precisa. Inicialmente, vamos ver quais os efeitos das variações paramétricas na saída do sistema. Temos aqui o sistema nominal, que nós projetamos o controlador e fechamos a malha, que é o que eu utilizei para mostrar a resposta ao degrau. Os polos de malha fechada, obviamente, são os projetados. A função de transferência desse sistema em malha fechada está aqui, da onde a gente verifica que o ganho CC vale 1. Com isso, a saída desse sistema vai seguir a referência com erro nulo. Para cálculo do ganho CC, como vimos também em outra aula, podemos utilizar o MATLAB e o Python a partir da definição do sistema em espaço de estado, sem necessidade de obtermos a função de transferência do sistema. Agora vamos inserir a mesma variação paramétrica que inserimos no sistema que utilizava a estrutura de controle sem integrador. Isso nós vimos na aula anterior. Fazendo essa variação paramétrica, ao invés de termos menos 6 na matriz A, temos menos 60. O sistema em malha fechada tem esta forma, tem esses autovalores, a matriz A de malha fechada, portanto, são esses os polos de malha fechada, eles modificam um pouco, logo, a resposta transitória vai modificar um pouco também, mas o ganho CC do sistema não se altera. Ou seja, já espero que a saída do sistema rastreie a referência com erro nulo, porém o comportamento transitório vai ser um pouco diferente do que nós obtivemos para o sistema nominal. Considerando variação paramétrica na matriz C agora, ao invés de 1, vou considerar 0,5 aqui neste elemento. O sistema em malha fechada, com essa variação paramétrica, fornece esses polos, que são os autovalores dessa matriz A de malha fechada. Função de transferência desse sistema está dada aqui embaixo, ganho CC continua sendo 1.
Novamente, a saída rastreia a referência, porém o comportamento transitório vai ser modificado. Aqui temos uma comparação da saída do sistema perante diferentes variações paramétricas. À esquerda eu tenho a saída do sistema considerando a estrutura de controle apresentada nesta aula, que está ilustrada nesse diagrama de blocos. E à direita, a saída do sistema considerando a estrutura de controle anteriormente estudada, que não contempla a integral do erro. Dependendo do tipo de variação paramétrica, temos que modificar essas matrizes declaradas aqui no bloco que descreve o sistema. Neste exemplo em tela, eu tenho uma variação paramétrica na matriz C. Então, em vez de 1, esse ganho vale 0,5, visto que a saída y é o estado x1. Então, as matrizes A e B são as matrizes nominais. Matriz C, como eu expliquei em outra aula, é uma matriz de identidade para termos acesso aos 3 estados do sistema, para realimentarmos. A matriz D é um vetor de zeros com 3 linhas e uma coluna. E a condição inicial dos estados é 0. À esquerda, temos os resultados obtidos com a estrutura de controle estudada nesta aula. E à direita, os resultados obtidos com a estrutura de controle que não contempla a integral do erro que foi estudada em aulas anteriores. Em malha fechada, sem controlador e realimentação unitária, a saída do sistema não vai para a referência, visto que a planta não tem polo na origem. Já com a inclusão dos controladores, sem variações paramétricas, tanto o sistema com essa estrutura de controle como o sistema sem integral do erro rastreiam a referência e o comportamento transitório é o especificado pelos polos desejados. Já quando temos variação paramétrica na matriz A, o sistema sem integral do erro tem uma modificação no comportamento transitório e deixa de seguir a referência. Essa estrutura de controle com a integral do erro faz com que o sistema continue rastreando a referência e a resposta transitória é praticamente a mesma do sistema sem variação paramétrica na matriz A. Quando temos variação paramétrica na matriz C, o sistema de controle sem integral do erro deixa de rastrear a referência, porém o comportamento transitório se mantém, porque os polos de malha fechada, neste caso, são os mesmos do sistema sem variação paramétrica. Quando temos a integral do erro, o comportamento transitório varia, pois os polos de malha fechada variam, mas a saída vai para a referência. Já no caso em que temos uma perturbação aplicada ao sistema, o controlador que não tem integral do erro, ele deixa de seguir a referência a partir do momento que ocorre a perturbação. Já este controlador, que incorpora a integral do erro, ele praticamente é imune à existência desta perturbação. Temos uma leve alteração do comportamento da saída quando ocorre a perturbação, mas rapidamente o sistema segue para a referência. É quase imperceptível esse transitório que ocorre aqui no momento que é aplicada a perturbação. Para finalizarmos a comparação entre os controladores, temos essa tabela que apresenta os polos de malha fechada e o erro em regime permanente para os sistemas compensados com o controlador que incorpora a integral do erro e para o sistema compensado com o controlador sem integral do erro. Para o sistema nominal, obviamente, como vimos nos projetos, ambos os controladores são capazes de alocar os polos de malha fechada aonde desejamos, bem como garantem o erro de rastreamento nulo. O sistema compensado com o controlador com a integral do erro tem um estado a mais, e por esse motivo temos aqui um quarto polo, que foi escolhido em menos 50, para estar afastado dos polos dominantes, de forma que o seu efeito na resposta transitória seja bastante reduzido. Para a variação paramétrica na matriz A, ambos os sistemas compensados não têm os polos de malha fechada aonde desejamos, mas o sistema compensado com o controlador que tem a integral do erro tem os polos de malha fechada bem mais próximos dos polos desejados do que o sistema compensado com o controlador sem integral do erro. Isso faz com que a resposta transitória do sistema que tem o controlador com a integral do erro seja bem mais próxima da resposta transitória desejada, como foi visualizado nas simulações desta aula. Adicionalmente,
O controlador que tem a integral do erro garante erro de rastreamento da referência zero, e o controlador sem integral do erro não é capaz de garantir o rastreamento da referência. Para a variação paramétrica na matriz C, o sistema compensado com o controlador que tem integral do erro não tem os polos de malha fechada aonde desejamos. Com isso, vamos ter um comportamento transitório diferente daquele desejado, mas o erro de rastreamento da referência é nulo. Para o sistema compensado com controlador sem integral do erro, os polos de malha fechada estão onde desejamos, porém o erro de rastreamento da referência não é nulo. Considerando perturbações externas, ambos os controladores são capazes de alocar os polos de malha fechada onde desejamos, porém somente o controlador com a integral do erro é capaz de garantir o erro de rastreamento da referência nulo. Assim, com a simples inserção de um integrador para integrar o erro de rastreamento, nós fazemos com que tanto sistemas com polo na origem quanto sistemas sem polo na origem sigam uma referência do tipo degrau com erro nulo. A vantagem é que este rastreamento agora vai ser robusto, isto é, mesmo sob variações paramétricas, a saída do sistema continuará seguindo a referência com erro nulo. Apesar de termos, dependendo do tipo de variação paramétrica, alguma alteração no comportamento transitório do sistema. Obviamente, isso é verdade desde que estas variações paramétricas não sejam grandes o suficiente para estabilizar o sistema. Adicionalmente, o sistema em malha fechada também vai rejeitar perturbações externas, o que não ocorria com a estrutura de controle anteriormente estudada. Com isso, concluímos o projeto de controladores em espaço de estados. Espero que esta aula tenha sido útil para todos e até uma próxima oportunidade.